Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Sexta Criminal. Meu nome é Júlio Chagas e caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos. No caso de hoje, eu vou falar a respeito do Richard Cottingham, conhecido como o assassino do tronco. E antes de começarmos, eu já peço para você ir deixando aquele like para dar uma fortalecida aqui no canal, beleza? Então, vamos pro vídeo. Richard Cottingham nasceu em 25 de novembro de 1946, no Bronx, um dos maiores bairros da cidade de Nova York. O primogênito de 3 filhos, ele sempre foi muito tímido e tinha sérias dificuldades para se enturmar e conseguir fazer amizades. Em 1958, quando Richard tinha 12 anos, ele se mudou com sua família para a cidade de Rivervale, que fica em Nova Jersey. Em 1964, aos 18 anos, ele se forma e vai trabalhar com seu pai como operador de computador. Ao mesmo tempo, ele entra numa especialização no ramo da informática. Segundo seus colegas de trabalho, Richard era um funcionário exemplar e muito apreciado na empresa onde trabalhava. Em 1970, aos 24 anos, Richard se casa com Janet na cidade de Nova York. Juntos, eles tiveram 3 filhos. De longe, Richard parecia uma pessoa normal e fazia de tudo o que era esperado de um homem da sua idade para se ter uma vida pacata e feliz. Mas na verdade, ele era um assassino frio, cruel e calculista. E a única coisa com que ele se importava era consigo mesmo e satisfazer os seus desejos. Richard chegou a ir preso diversas vezes por crimes menores na mesma época do qual ele praticava os assassinatos. Em 3 de outubro de 1969, ele foi acusado e preso por dirigir embriagado na cidade de Nova York. Ele chegou a ficar 10 dias na prisão e pagou uma multa de $50. Já em 21 de agosto de 1972, ele foi preso por furtar uma loja na cidade de Paramus, no estado de Nova Jersey. Ele chegou a ficar uma semana na prisão e pagou uma multa de $60. Os policiais mal sabiam que tinham em suas mãos um dos maiores assassinos em séries do país e não um simples desordeiro como eles pensavam. O primeiro assassinato de Richard que se tem conhecimento foi em 1967. Sua vítima era Nancy Vogel, uma enfermeira de 29 anos, casada e mãe de 2 filhos. Ela foi encontrada em seu carro, estrangulada e nua, no condado de Bergen, em Nova Jersey. Nancy estava desaparecida há 3 dias. Segundo seus familiares, ela havia saído para ir ao bingo junto com alguns amigos da igreja. Esse assassinato só foi assumido por Richard no ano de 2010, 43 anos depois. Em 16 de dezembro de 1977, a polícia encontrou o corpo de Mary Ann Carr, uma radiologista de 26 anos que havia desaparecido fazia alguns dias. Ela havia sido sequestrada por Richard em um estacionamento e depois foi levada para um motel, onde ele a amarrou, a torturou e a estuprou. Richard ainda arrancou os mamilos dela, dilacerou seu pé e depois a matou estrangulada. Em seguida, ele se livrou do corpo, o abandonando em um terreno próximo a um conjunto habitacional. Em 2 de dezembro de 1979, os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio em um hotel que ficava próximo a Times Square. Os bombeiros foram de quarto em quarto para apagar as chamas, até que em um desses quartos eles se depararam com 2 corpos. Eram corpos de 2 mulheres e ambos estavam sem a cabeça e sem as mãos. Posteriormente, foi descoberto que quem matou as 2 era o responsável pelo incêndio, pois nos corpos foram detectados líquidos inflamáveis e o quarto onde eles estavam era o epicentro das chamas. As mãos e as cabeças das vítimas nunca foram localizadas. Mais tarde, a polícia conseguiu identificar um dos corpos. Ele pertencia a Dedego Darcy, uma prostituta de 22 anos de idade que havia emigrado do Kuwait junto com a sua família aos 14 e aos 18 ela fugiu de casa. O outro corpo nunca foi identificado. No mesmo ano, foi encontrado o corpo de Ellen Sykes, uma prostituta de 17 anos que estava desaparecida havia alguns meses. O corpo estava sem as pernas e a cabeça quase foi arrancada também, mas por algum motivo ele desistiu de tirá-la. Os crimes logo começaram a repercutir e a mídia deu o nome de assassino do tronco para o criminoso, já que ele retirava todos os membros e deixava apenas o tronco para trás. Em 5 de maio de 1980, a polícia encontrou o corpo de Valerie Street em um motel no condado de Bergen, no estado de Nova Jersey. Valerie tinha 19 anos e também era prostituta.
Suas mãos estavam algemadas para trás e seu corpo continha inúmeras marcas de mordidas. Segundo a polícia, ela foi torturada e depois ela foi morta por asfixia. Em 15 de maio do mesmo ano, a polícia encontrou o corpo de Jean Rainer no histórico Hotel Sevilha, na cidade de Nova York. Jean tinha 25 anos e também era prostituta. Segundo a polícia, Richard a torturou e a estuprou. Depois, ele arrancou os seios dela, pegou uma faca, começou a esfaqueá-la e em seguida cortou a sua garganta. Ele ainda ateou fogo no corpo como havia feito com as outras vítimas. Em 22 de maio de 1980, Richard é finalmente preso e se encerra sua carnificina. Segundo os policiais, na manhã deste mesmo dia, Richard contratou os serviços de uma prostituta chamada Leslie Odile, de 18 anos. Ele a levou para o mesmo motel no condado de Berg, onde ele havia matado Valerie Street 17 dias antes. Já no quarto, Richard colocou uma faca no pescoço de Leslie. Ele a algemou, depois tampou sua boca com fita e começou a torturá-la. Richard ficava dizendo o tempo todo que ela precisava acertar aquilo, que ela era uma prostituta, que as outras garotas aceitaram e que ela merecia ser punida. Leslie, de alguma forma, conseguiu soltar a fita de sua boca. Em seguida, ela começou a gritar desesperadamente. Os funcionários, que já estavam atentos por causa do assassinato que havia ocorrido no mesmo motel 17 dias antes, ligaram para a polícia e foram correndo até o quarto para pedir que os dois se retirassem. Richard ignorou os funcionários, mas assim que ele ouviu as sirenes dos carros da polícia chegando, ele abriu a porta e saiu correndo. Os policiais conseguiram interceptar a tempo no corredor do motel. Ele tentou correr, mas mesmo assim os policiais o alcançaram e o prenderam. Os policiais também foram até o quarto e soltaram Leslie. Em seguida, eles chamaram uma ambulância para ela. No caminho para a delegacia, os policiais acharam que Richard era só mais um louco descontando suas frustrações em uma prostituta, pois aquele tipo de ocorrência era muito comum naquela região. Mas quando chegaram lá, eles viram que as digitais dele batia com as digitais encontradas em uma algema em outra cena de crime. Eles também fizeram uma análise das letras dele. E eles viram que as letras batiam com a assinatura que ele assinava quando dava entrada nos motéis e hotéis para cometer os outros crimes. Os policiais então decidem fazer uma busca na casa de Richard. Lá, eles encontram uma espécie de sala dos troféus. Richard colecionava vários objetos de suas vítimas. Foram achados brincos, pulseiras, relógios e outros vários objetos pessoais. Com todas essas provas, não tinha mais como ele negar. Os policiais sabiam que ele era o assassino do tronco, então ele coopera e começa a confessar todos os seus assassinatos. Richard vai para julgamento e por conta da repercussão do caso na mídia, a notícia chega até 3 vítimas dele que haviam sobrevivido a um dos seus ataques. Elas decidem depor contra ele no tribunal. No tribunal, Richard afirma que sempre foi fissurado no sentido de escravidão e servidão, e que ele via as prostitutas como suas meras escravas. Ele afirmou também que chegou a matar cerca de 90 a 100 mulheres nos anos de 1960 até 1980. Porém, o tribunal não levou em consideração, pois não havia nenhuma prova que ligasse ele a outros crimes. Richard foi julgado e declarado culpado dos seus diversos crimes, dentre eles o assassinato de 6 mulheres que eram do conhecimento da polícia. E sendo assim, ele foi condenado a quase 200 anos de prisão. Hoje, aos 73 anos, ele cumpre a sua pena na prisão estadual de Nova Jersey, que fica na cidade de Trenton. Ele já tentou fugir e cometer suicídio diversas vezes, porém não obteve sucesso. Em janeiro de 2020, ele confessou ter matado mais 3 mulheres, sendo elas Jacqueline Harp, Denise Falasco e Irene Blaze, todas estranguladas no final dos anos 60. Mas não há informação se esses casos foram reabertos para investigação. De qualquer modo, Richard cumpriu apenas 40 anos de sua pena de 200. Isso significa que ele ficará o resto dos seus dias na prisão. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Se porventura vocês já o conheciam e eu deixei passar alguma coisa, comenta aqui também. Se tiverem alguma ideia a respeito para eu colocar aqui no Sexta Criminal, pode comentar também. Se a ideia ou o assunto que vocês colocarem aqui embaixo for interessante, eu vou dar uma olhadinha e a gente pode estar trazendo um vídeo aqui para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Tudo de bom, um grande abraço e até a próxima.